Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras e eu vou dar continuidade ao livro com os capítulos com o tema 3, circuitos elétricos, tá? A gente vai agora, aos poucos, começar a trabalhar o livro de forma online. Eu já coloquei alguns vídeos na sala de aula Google, alguns vídeos sobre os capítulos anteriores, que foi sobre processos de eletrização. Vocês devem ter visto lá, relembrado os processos de atrito, indução e contato. O capítulo que vem logo depois, o tema foi sobre geradores elétricos e corrente elétrica, que a gente também já viu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com esse tema 3 do livro, tá? Eu abri o livro digital aqui e vocês vão encontrar esse tema 3. Ele está na unidade 3, na verdade, na página 91 até 93, tá? A gente viu correntes e os dispositivos elétricos, que foi aquela parte de corrente elétrica, de geradores, da pilha. E hoje a gente vai ver um pouco sobre circuitos elétricos. Eu vou gravar esse vídeo fracionado, tá? Por algumas partes, para o vídeo também não ficar pesado e cansativo. Então essa primeira parte, eu vou ver o livro, da página 91 a 93, fazer algumas explanações. No outro vídeo, a gente continua com algumas atividades, algumas animações que tem aqui no portal da Editora Moderna, tá bom? Então, começando circuitos elétricos, vocês vão ver aí, ó, circuito elétrico é um percurso fechado em que uma corrente elétrica produzida por um gerador, que pode ser uma pilha, como a gente viu nas aulas passadas, passa por outros componentes elétricos, tá? Então tem aqui, ó, os circuitos elétricos estão presentes em muitos objetos do cotidiano, seja nos componentes eletrônicos de celulares e computadores, seja nas instalações elétricas residenciais. Em um circuito elétrico montado de maneira adequada e em bom funcionamento, a corrente elétrica mantida por um gerador passa por seus componentes e os coloca em funcionamento, tá bom? Em termos mais simples, um circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica. Os circuitos elétricos mais simples são formados por um gerador, que é o dispositivo que mantém a tensão elétrica entre seus terminais e permite a produção da corrente elétrica. O maior exemplo disso é uma pilha, né? Ela mantém lá aquela tensão, né? Vamos supor aquela energia, vamos dizer assim para vocês entenderem melhor, mas depois a gente vai definir direitinho o conceito de energia. Mas entenda como alguém que está produzindo lá uma tensão entre os terminais, entre os polos positivos e negativos, polo positivo e negativo, tá bom? Permitindo a produção de corrente elétrica. A gente também tem como elemento de um circuito os condutores, tá? São fios ou cabos que permitem o deslocamento dos elétrons e a conexão de todos os componentes do circuito. A gente tem o resistor, que é o componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em um outro tipo de energia. Na sala, eu até brinquei, comparando o resistor como se fosse um segurança de uma boate, o segurança de uma festa, o segurança de um restaurante, que não deixa qualquer pessoa entrar. Então, ele pega a corrente elétrica, tá, que passa por ali, dificulta a passagem da corrente elétrica. Esse é o papel do resistor. Então, quanto maior for uma resistência, menor é a corrente elétrica que passa naquele trecho. E quanto menor for a resistência, menor for o resistor, a resistência do resistor, né, maior é a corrente elétrica que passa por lá. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A gente tem também um interruptor ou uma chave, que é um dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica. Então, está aqui um exemplo, tá, de um circuito. Então tem aqui, os circuitos integrados presentes em celulares e computadores são exemplos de circuitos elétricos. Para funcionar, eles precisam estar ligados a uma tomada ou bateria. Então está aqui um exemplo de um componente, não, de um circuito com vários componentes aqui, tá? Não é só esse simples aqui com esses 4, não. Então um exemplo de circuito elétrico simples é formado por uma pilha, um soquete com a lâmpada, que é tipo um adaptadorzinho que coloca a lâmpada, 3 pedaços de fio condutor e uma chave, como esquematizado abaixo. Então isso aqui é o exemplo mais simples de um circuito, ó. Uma chavezinha para ligar e desligar, um pedaço de fio aqui ligando a um polo da pilha, o outro pedacinho de fio ligando a extremidade de um resistor e o outro pedacinho de fio ligando na chavezinha, certo? Esse resistor pode ser, como falou lá, ó, o resistor é o que controla a passagem da corrente elétrica. A gente pode colocar aqui uma lâmpada no lugar desse resistor. Então a gente tem uma lâmpada, uma pilha e uma chavezinha só para fechar e abrir o circuito, para deixar com que essa corrente elétrica percorra todos os componentes. Esse é o objetivo do circuito elétrico, tá?
Então em A a gente tem a fotografia de um circuito elétrico simples, em B uma representação ilustrada, e em C a representação simbólica. Quando a gente vai usar as questões de física, geralmente aparece nessa linguagem, nessa representação simbólica aqui, ó. Essa curvinha aqui, esse onduladinho aqui, ó, representa o resistor. Isso aqui representa um gerador, ó, uma barrinha com uma mais grossinha, um positivo e um negativo, e a chavezinha representando o interruptor, tá? Quando todos os componentes que formam o circuito elétrico estão conectados, dizemos que esse circuito está fechado, ou seja, ele permite a passagem da corrente elétrica. Porém, se um dos componentes não estiver conectado, o circuito está aberto e não há passagem de corrente elétrica, porque o movimento dos elétrons está interrompido. Geralmente os circuitos elétricos têm um interruptor chave que permite fechar ou abrir o circuito. Então é basicamente isso mesmo, gente. Essa chavezinha aqui vai fechar, então vai permitir a circulação da corrente elétrica. Quando ela está aberta, ela não impede, obviamente, que essa lâmpadazinha aqui não vai acender, tá bom? Então aqui está uma imagem do deslocamento de elétrons em um circuito. Aqui está o polo negativo, polo positivo e os elétrons circulando, passando por esse fio, passando por essa lâmpada, acendendo e circulando. O sentido da corrente é esse aqui, ó, indo do negativo para o positivo, tá bom? Circuito elétrico em série ou em paralelo. Os componentes que constituem o circuito podem estar ligados em série ou em paralelo. Então vamos lá, são dois tipos de formação de circuito. O circuito elétrico conectado em série é aquele cujos componentes estão organizados sequencialmente, como mostrado na figura A. Então observa aqui, isso aqui é um circuito em série. Significa que, ó, as pilhas estão tudo sequenciadas, uma ligada na outra, um polo negativo de um ligado no polo positivo do outro. O fio aí segue um resistor com a lâmpadazinha, seguiu, outro resistor, seguiu. Então veja a conexão dos componentes aqui, ó. Tudo sequencial. A corrente passa por aqui, passa pelo primeiro. A mesma corrente que passa pelo primeiro passa pelo segundo e chega ao outro terminal da pilha, tá? Então, ó, a corrente que passa por todos os componentes é a mesma, isso é importante, tá? Na conexão em série, a corrente é a mesma. Vocês vão ver que na conexão em paralelo acontece uma coisa diferente. Então, em um circuito conectado em paralelo, dois ou mais componentes estão ligados entre dois pontos em comum. Por exemplo, aqui, ó, veio a diferença desse circuito para esse. Esse aqui você observa, se você for uma corrente elétrica, você vai vir correndo por aqui, ó, feliz da vida, serelepe. Mas quando chegar aqui, você vai ter dois caminhos para percorrer. Então, parte da corrente vai por aqui, parte da corrente segue em frente, ó, passando por essa lâmpada. A outra parte que a gente dividiu aqui no começo passa por aqui. Quando chega nesse ponto aqui, ó, nesse nozinho aqui, os dois pedaços se encontram e retomam o seu trajeto. Mas observem que isso aqui é uma conexão em paralelo. Os resistores estão aqui, ó, separados, não estão sequenciais feito esse. Então qual é a principal característica? Que aqui a corrente não se divide e aqui sim há uma partição, há uma divisão da corrente, tá? Então, ó, na figura B, os pontos em comum são os polos do gerador. Nesse caso, a corrente que passa por um de seus componentes pode não ser a mesma que passa pelos outros. Então, no circuito em série abaixo, se uma lâmpada for retirada ou queimar, a outra apagará, pois a passagem de corrente elétrica é interrompida. Isso é o lado negativo é o lado ruim, né, de um circuito em série, porque se uma lâmpadazinha dessa queimar, todo o circuito para de funcionar. Porque se essa lâmpada queima, é como se esse símbolo aqui do resistor, ó, imagina que aqui está partido, tá? Então não há uma conexão, não há um segmento de corrente. A corrente não vai poder mais seguir. Essa lâmpadazinha aqui, que não tem nada a ver com a história, porque essa aqui queimou, também vai apagar. Ela não vai queimar, tá? Ela só não vai acender. Mas isso na conexão em série. Mas veja o que acontece no circuito em paralelo. A corrente vai se dividir, né? Então, mesmo que essa lâmpadazinha aqui queime, não tem problema. A corrente que entraria aqui segue todas juntas, ó, em uma só corrente e passará por aqui. E acontece uma coisa até interessante aqui com relação ao brilho das lâmpadas. Intuitivamente, dá para vocês responderem o que acontece com o brilho dessa lâmpada quando essa daqui queimar, tá? Ou seja, quando passar mais corrente elétrica por ela, vocês acham que o brilho vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente que vai aumentar, né, gente? A corrente elétrica está passando, então a luminosidade dessa lâmpada aqui, vocês vão notar que aumenta.
Então, na conexão em série, se uma lâmpada queimar, a corrente não passa mais, essa aqui não acende. E na conexão em paralelo, se um resistor desse queimar, não tem problema, a corrente segue adiante, tá bom? Aqui tem instruções como fazer um circuito. Só precisa de uma lâmpada, uma pilha e um pedaço de fio condutor. Se vocês lembrarem direitinho, eu mostrei para vocês um exemplo de circuito lá na sala, quando vocês manusearam umas pilhazinhas conectadas com um LEDzinho vermelho. Vocês lembram que a gente passou isso na sala? Pronto, aqui é um exemplo prático de um circuito bem simples. Um gerador, no caso foi só as perninhas do LED, não foi nem fio condutor, mas serviu como fio condutor, e o LEDzinho representando o nosso resistor, tá bom? Então, esse primeiro vídeo eu vou encerrar por aqui com a parte teórica. No próximo vídeo, eu queria que vocês, a gente pudesse ver na prática, não prática como construção física de material, até porque pela distância não tem como a gente fazer. Tem vocês como fazer em casa, pilha, fio e LED, né? A gente já fez isso na sala. Mas eu vou mostrar para vocês na próxima aula um aplicativo, tá? Para a gente poder fazer essas construções, que eu acredito que eu já mostrei na sala, mas vamos relembrar, tá bom, pessoal? Então fica atento aí que na próxima aula que eu vou gravar vai ser sobre a construção de um circuito através de um software, através de um site online, tá bom, gente? Um grande abraço a todos e bons estudos!